Olá, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de hoje de matemática, falando sobre geometria, mais especificamente geometria espacial. Mas o que é geometria espacial? É uma área da matemática que estuda figuras geométricas espaciais. E o que estas figuras possuem de diferente? Elas possuem altura, comprimento e largura. Você está vendo em movimento uma figura geométrica que é tridimensional, ou seja, ela possui mais de duas dimensões. Você sabe como surgiu a geometria? Ela surgiu a partir da observação de elementos da natureza. A circunferência, por exemplo, ela pode ser percebida na água ao cair da chuva. E tantos outros elementos da natureza inspiraram os homens a construir imagens semelhantes a elas. Por exemplo, a bola, que semelhança ela tem com a lua, por exemplo, com o sol. Ela tem um aspecto esférico, arredondado. O tronco de uma árvore, ela possui uma forma cilíndrica, assim como um copo. E assim, muitos outros objetos que utilizamos no dia a dia, elas surgiram ou foram inspiradas a partir da observação de muitos elementos que existem na natureza. Os sólidos geométricos estão divididos em corpos redondos e poliedros. Vamos falar de corpos redondos. São sólidos que não têm todas as superfícies planas. Como exemplo, temos o cone, o cilindro e a esfera. O cone, ele tem uma base plana. Você vê que ele está apoiado em uma superfície que também é plana. E o seu corpo, ele é circular. O cilindro ele tem duas bases planas, a inferior e a superior, e o seu corpo também é arredondado, circular. A esfera é o único sólido que não tem nenhuma base plana, ele é totalmente esférico. Já falamos de corpos redondos, agora vamos falar dos poliedros. A palavra poliedros vem do latim. Polis significa muitas. E edro significa faces, ou seja, são sólidos geométricos que apresentam muitas faces, sendo que todas elas são planas. Temos no grupo dos poliedros os prismas e as pirâmides. Vamos ver primeiramente o exemplo dos prismas. Eles possuem duas bases poligonais e paralelogramos como faces laterais. Temos aqui o paralelepípedo. Como você pode ver, a base superior e a inferior, elas são totalmente iguais e elas têm o formato de retângulo. Isso é um polígono. E as suas faces laterais também são totalmente paralelas. Você pode ver que essa face é paralela à outra e a da frente também é igual à de trás. O cubo, ele tem também as duas bases, inferior e superior, e as suas faces laterais também são totalmente paralelas. O prisma pentagonal é chamado desse nome porque tem na sua base superior o formato de um pentágono, que é uma figura plana formada por 5 lados. Então, a base superior também é igual à base inferior e as suas faces laterais são também paralelas. O prisma hexagonal, ele tem a sua base, tanto superior quanto inferior, formada por um polígono que tem 6 lados, ou seja, um hexágono. Então, como você pode ver, cada prisma recebe o nome de acordo com a quantidade de lados que tem a sua base.
O outro grupo de poliedros são as pirâmides. Elas possuem uma base poligonal e todas as faces laterais são formadas por triângulos. As pirâmides, elas possuem uma base somente, em forma de polígono, ou seja, uma figura plana, e tem as suas faces laterais formadas por triângulos. Temos o exemplo da pirâmide quadrangular, que tem a sua base formada por um quadrado. A pirâmide triangular, que tem a sua base formada por um triângulo. A pirâmide pentagonal, que tem a sua base formada por um pentágono, ou seja, um polígono que tem 5 lados. Finalmente, a pirâmide hexagonal, que tem a sua base formada por um hexágono, ou seja, um polígono que tem 6 lados. Falando sobre os poliedros, eles possuem características comuns. Todos eles possuem características comuns, que recebem denominações diferentes. Por exemplo, o vértice é um ponto comum entre os lados de uma figura geométrica. A aresta é um segmento de reta que se encontra com 2 vértices em um poliedro. Face é como um lado da forma geométrica espacial. Cada face é composta de, no mínimo, 3 arestas para poder ter uma forma definida. Agora vamos observar esses elementos. Primeiramente, temos a face, que representa cada lado de um poliedro. Agora temos os vértices, que pode ser considerado o ponto de encontro das arestas. As arestas se encontram formando o vértice. Agora, você pode observar as arestas. Cada linha dessa que vai formando os polígonos, ele é chamado de aresta. Dentre os poliedros, existem aqueles que são chamados de poliedros regulares. Eles são formados apenas por polígonos regulares, ou seja, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos são congruentes. Isto quer dizer que todos os bicos são igualmente idênticos. De acordo com a quantidade de faces, eles também recebem nomes especiais. O poliedro que tem 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Aquele que tem 6 faces é o hexaedro. Aquele que tem 8 faces é o octaedro. Aquele que tem 12 faces é o dodecaedro. E o poliedro que tem 20 faces é o icosaedro. Agora vamos observar a planificação de alguns poliedros. O que é uma planificação? É simplesmente colocar este poliedro aberto sobre uma superfície plana. E ao fazermos isso, nós podemos verificar de quais polígonos cada um deles é formado. Aqui na parte central dessa pirâmide, nós podemos ver um hexágono, que nós temos um polígono que possui 6 lados e as suas faces laterais são formadas por pirâmides. Temos aqui esta outra pirâmide que ela tem um quadrado na sua base e também tem as suas faces em forma de triângulo. Aqui nós temos o prisma, que possui 2 triângulos e alguns retângulos, e o paralelepípedo, que possui 4 lados que são retangulares e 2 que são quadrangulares. Na aula de hoje, aprendemos sobre a geometria espacial,
que estuda figuras tridimensionais. Você aprendeu como ela surgiu, como ela se divide, que é em corpos redondos e poliedros, bem como a planificação dos mesmos. E para prosseguir na compreensão da geometria espacial, realize suas atividades propostas. Bons estudos!